Olá, meus amores, sejam bem-vindas a mais uma aula. Nesta aula vamos falar sobre um tema muito importante, que é o nosso cérebro, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então vamos perceber sobre as nossas emoções e os nossos comportamentos, o que é que influenciam na nossa disposição, nas nossas decisões. Nesta aula vamos aprender como dominar também as nossas emoções e os nossos comportamentos. Aqui nós temos a imagem do nosso cérebro e temos a imagem também dos nossos neurónios. E no meio são os neurotransmissores que fazem ligação entre um neurónio e outro. E lá no nosso cérebro, tudo o que acontece, os nossos pensamentos, as nossas ações, os reflexos, por exemplo, o tirar a mão de cima de algo quente que nós colocamos, o reflexo de tirar, o nosso cérebro está sempre a transmitir informações ao nosso corpo. E para ocorrer essas informações lá no nosso cérebro, entre um neurónio e o outro, tal e qual como explicita aqui na imagem, são as nossas células lá no cérebro, elas para poderem enviar mensagens de um neurónio para o outro é preciso ocorrer conexões. Tal como mostra na imagem entre um neurónio e o outro, o nome que se dá a essas substâncias que fazem essas transmissões chamam-se neurotransmissores. Para que os neurónios enviem mensagens para todo o corpo, eles precisam comunicar-se uns com os outros para transmitir sinais. No final de cada neurónio há um pequeno espaço chamado sinapse. Isto é para vosso conhecimento apenas, não precisam de saber nem decorar. E para se comunicar com a próxima célula, o sinal precisa de ser capaz de atravessar um pequeno espaço. Isso ocorre através de um processo conhecido como neurotransmissão. Neurotransmissores são definidos como mensageiros químicos que transportam, estimulam e equilibram os sinais entre os neurónios e outras células do nosso corpo. Esses mensageiros químicos podem afetar uma ampla variedade de funções, como físicas e psicológicas, incluindo a nossa frequência cardíaca, o nosso sono, o nosso apetite, o nosso humor, o nosso medo, a tristeza, a felicidade e o aprendizado e a concentração. E nós já vamos falar mais à frente sobre estes hormônios todos aqui da tristeza, da felicidade e por aí. Então, por isso é que eu vos digo sempre que o nosso cérebro impacta no nosso corpo inteiro, não é só psicológico. Por isso é que às vezes nós temos sintomas físicos que são impactados pelos nossos neurotransmissores. E é óbvio que se isso está desregulado, tudo o resto também vai estar. Por exemplo, o teu apetite vai estar desregulado, o teu sono vai estar desregulado, o teu intestino vai estar desregulado. O nosso corpo físico reflete muito sobre como está a nossa mente. Então, neurotransmissores controlam as nossas emoções e os nossos comportamentos. Por vezes ocorrem situações que depois nós começamos a pensar: porquê é que eu fiquei nervosa? Porquê é que eu perdi o controle e comi aquilo que supostamente eu nem queria comer aquilo, nem era assim uma coisa que eu gostava assim tanto, mas eu fiquei descontrolada e acabei por agarrar e comer. Porquê é que eu briguei com aquela tal pessoa? Porquê é que eu não consigo ter foco para fazer as minhas coisas? Então, tem muitas perguntas em que todas estas situações, tem muitas pessoas que pegam em todas estas situações e depois falam: eu sou ansiosa, eu sou nervosa, eu sou a pessoa que tem muita preguiça. Deixa-me dizer-te que tu não és essa pessoa, tu estás essa pessoa. Ou eu sou uma pessoa que tem déficit de atenção, então és aquela pessoa que já te dominas assim, mas tu não és assim. Tu apenas estás assim. Porquê? Porque provavelmente estás com algum desequilíbrio de neurotransmissores. Tendo uma neuroinflamação, a inflamação passa para o corpo todo e isso vai dificultar na comunicação dos teus neurotransmissores, ou seja, a transmissão de um neurónio para o outro. E se dificulta a transmissão do sinal, é óbvio que as minhas emoções e os meus comportamentos vão ficar desregulados. Então, como eu estava a dizer, tu não és assim, tu estás assim. Tu não és viciado em doces ou na comida, tu estás assim. Entendam que a inflamação vai ser sempre a base do problema e precisamos de agir já, urgentemente, e precisamos de corrigir essa inflamação. Por exemplo, se tu te alimentas mal, se tu consomes coisas más que vão agredir o teu corpo, vais estar a acumular neurotoxinas.
que vão prejudicar os nossos neurónios. E está comprovado que toda a doença degenerativa, como o Parkinson, o Alzheimer, tudo deriva da neuroinflamação durante longos períodos de tempo. E agora vamos falar aqui sobre a dopamina. Eu trouxe aqui nesta aula e na próxima vários neurotransmissores. E aqui temos a dopamina, que é o neurotransmissor ligado ao prazer, à recompensa e à motivação. A dopamina é aquela que te dá a motivação, mas sempre ligado a uma recompensa. Como, por exemplo, tu vais começar a fazer dieta. Ou seja, a recompensa é que tu vais emagrecer pelo ato de teres começado a fazer uma dieta. Mas também se pode gerar o contrário, que é tu tens um brigadeiro à tua frente, não consegues controlar essa vontade e vais querer gerar um pico de dopamina rápida. Tens ali o brigadeiro e porque é bom, porque é saboroso, vais querer ter aquele prazer momentâneo. Só que nem sempre esse prazer é bem-vindo. Estavas com aquela motivação que a dopamina te deu para tu começares aquela dieta e vem algo que te vai causar esse desequilíbrio e tu perdeste contra o brigadeiro e comeste, tiveste o prazer momentâneo e depois vem o arrependimento. Temos de ver que esses prazeres rápidos acabam com a nossa dopamina e nós hoje estamos muito condicionados aos pequenos prazeres diários. É um site de fofoca, é um Netflix, é as redes sociais, é ficar deitada no sofá. Então, como vemos aqui, é a sensação do eu fiz, eu consegui e quando realizas algo que te propões a fazer, tornando-nos competitivos e proporciona a emoção da caçada em todos os aspectos da vida, negócios, desporto, estudos, relacionamentos. Por isso é que eu estou a dizer sempre, constantemente, que isto não é só sobre dieta, não é só sobre o treino, não é só sobre o estilo de vida saudável, é tu entenderes que para a tua vida tu necessitas mesmo de gerar o controlo e gerar a produção destas hormonas para tu próprio estares em equilíbrio. Então, a dopamina aumenta o nosso direcionamento, foco e concentração, regula a tomada de ação e comportamentos, aumenta o teu nível geral de excitação e o seu comportamento é direcionado a objetivos. A dopamina faz com que fiques curioso sobre ideias e estimula a sua busca por informação. Ou seja, aquela pessoa que está sempre a tentar fazer algo novo, a motivar-se, a desafiar-se, essa é a pessoa que acaba por gerar uma dopamina boa no seu organismo. Pode viciar na sensação de prazer e aqui lá está a dopamina barata. A dopamina também é aquela que te ajuda a formar novos hábitos. Se tu fizeres um jejum de dopamina barata, como eu estava a dizer, e mais à frente já vamos ver o que é isso, tu vais conseguir começar a criar novos hábitos. Consegues começar a alimentar-te melhor, consegues ter uma rotina de sono, como por exemplo, para tomares a ação de mudar, que no início era difícil e agora já é natural. Por exemplo, de raspar a língua no início, acordares aqueles 15 minutos mais cedo, era-te mais difícil, agora já não é tanto, já é mais natural, já é como lavar os dentes, já é como respirar, já é como beber água. Então, como ir à casa de banho. Então, para tomares essa ação de mudar, que no início era difícil e agora já está natural, é esta dopamina que te ajuda a formar os novos hábitos de forma mais autónoma, sem precisar de pensar. A dopamina responde à serotonina, que é o hormônio da felicidade, e se encontras um hábito que te faz feliz, o novo objetivo da dopamina vai ser esse hábito. Consegues ter equilíbrio, mas sem voltar para hábitos antigos. E isto é muito importante. Sem voltar para hábitos antigos. É estar sempre a desafiar-te, sempre a gerar o desconforto para conseguires criar novos hábitos, para teres sempre essa dopamina regulada. Com isto, não quer dizer que tu vais estar constantemente motivado para ir treinar, constantemente motivada para fazeres a dieta. Não é que vamos estar sempre com aquela disposição. Não, não é isso. Vai haver dias em que não iremos estar, mas temos de aprender a viver também com isso, com o desconforto, como eu estava a dizer, porque é aí que nós vamos aprender a crescer. Na dor há um crescimento. E possibilitar que nós nos habituemos a novos desconfortos vai gerar que tu saias constantemente da tua zona de conforto e vai te ajudar a criar novos hábitos. Hoje temos muitas fontes de prazer rápidos e momentâneos que nos fazem viver em uma montanha russa de dopamina, e isso é péssimo porque nem o excesso e nem a falta fazem bem. Então é isto: é tu és viciado em doce, comeste o doce porque não conseguiste resistir, tiveste um crescimento de dopamina, mas depois o pico cai. E a sensação da frustração é essa montanha russa que aqui fala.
O desequilíbrio da dopamina desempenha um papel em vários distúrbios mentais, como a depressão, dependências, vícios, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e esquizofrenia, o TDAH. Aqui vamos ver o que é que causa o excesso de dopamina, como os vícios, ansiedades, insónia e agressividade. A libertação frequente da dopamina através de atividades prazerosas eleva a tua linha de base para a dopamina. Em outras palavras, ela sobrecarrega os receptores do cérebro, portanto, tornar-te menos sensível à dopamina. Assim, tu precisas de mais estímulo para colher a mesma recompensa prazerosa, mas evitando esses estímulos por muito tempo, ou seja, jejum de dopamina, aquilo que nós falamos ainda agora. Podes aumentar o número de receptores de dopamina novamente. Se fizeres esse jejum, vais equilibrar todos os teus receptores de dopamina. Aqui, o que fazer? O tal jejum, que estamos a falar. Evitar a maioria das atividades que alguém acharia prazerosa ou agradável, como por exemplo as redes sociais, o tempo que tu perdes nas redes sociais, o tempo que tu te entopes de coisas que não estão a estimular corretamente o teu cérebro. Netflix, televisão, alimentos hiperpalatáveis como pizza, fast food, doces e dormir até mais tarde. Comportamentos impulsivos. Por um período de tempo, é aprenderes a desafiar-te e inserir desconfortos para conseguires criar novos hábitos saudáveis. A ideia é que esse vazio de prazer limita a exposição à libertação rápida de dopamina, possibilitando que assumas as tuas responsabilidades com energia e motivações novas. Portanto, excluir tudo isto da tua rotina diária vai te ajudar muito. Evitar cafeína e excesso de proteínas, principalmente de origem animal. E aqui nós vamos ver mais à frente que também podemos ter o excesso, como podemos ter em menos quantidade, que é raro, mas acontece. E o que é que a gente também pode fazer em relação a esta proteína? Aqui temos alguns nutrientes que eu vos trago que são suplementos fitoterápicos, como o ginkgo biloba, que é extraído de uma planta que tem ação a nível do nosso sistema nervoso central e ajuda a diminuir o excesso de dopamina. Depois temos a L-tianina, que é usada também para a insónia e para a ansiedade. Para a insónia, os níveis mais altos e para a ansiedade, níveis menores, até para nós durante o dia, é faseado durante o dia, mas para nós também durante o dia nós estarmos sonolentos. E aqui a taurina, que também tem um efeito para estimular o GABA, que é o neurotransmissor da calma, do relaxamento, que vamos falar depois noutra aula, e a vitamina B6, que ajuda na produção desse tal GABA, que vamos falar na próxima aula, e isto são todos os hábitos que temos de ter para equilibrar a dopamina. E qual é que é, e agora eu pergunto, qual é que é a tua meta? O que é que tu realmente desejas? Contacta com os teus próprios desejos, vê aquilo que tu realmente desejas no teu coração, para tu também diminuires esses níveis de ansiedade, porque estarmos em contato com aquilo que nós realmente queremos, acabamos por reduzir os níveis de ansiedade e trazer mais clareza para aquilo que tu queres. Aqui a falta da dopamina. Falámos do excesso e agora vou falar sobre a falta dela. Compulsão alimentar. E esta compulsão está mais relacionada com aquela pessoa que come de uma vez só muita quantidade de comida. É uma pessoa que só numa refeição come este mundo e o outro. Porque há vários tipos de compulsão alimentar, mas aqui ao que eu me refiro é comer imenso mesmo só numa refeição. Falta de foco, preguiça ou desânimo, desmotivado, porque lá está, se tu não tens uma dopamina em níveis estáveis, a tua motivação vai cair. Apático, depressivo, não sente prazer, sem entusiasmo pela vida, dependem de estimulantes como a cafeína e o açúcar para passar o dia. Lá está, alimentos palatáveis, que é de evitar quando nós fazemos o jejum da dopamina. Agora, o que fazer para aumentar ou para estabilizar a dopamina? Criar novos hábitos e aceitar novos desafios. Para ter estes novos hábitos e para teres novas conquistas e estimulares a produção da dopamina, por exemplo, aprender uma nova língua, estudares para um teste que vais ter, tirar a carta de condução, é algo que tu te estás a preparar para depois teres a recompensa no final. Ou seja, elevas os teus níveis de dopamina e depois vem a serotonina, que já vamos falar mais à frente. Criares metas, imagina que a tua meta é perder peso. Definir os prazos.
mais os de curto, porque se nós formos falar que daqui a 2 meses eu quero ter perdido 20 quilos e se chegas aos 2 meses e não tens os 20 quilos perdidos, vai haver a frustração. Então, é bom que nós criemos os a longo prazo, mas também os de curto prazo, para nós também sentirmos aquelas recompensas mais pequenas, mas que nos vão levar à recompensa maior. Atividade física, meditação, ouvir música ajudam a aumentar a produção natural e equilibrada de dopamina. E depois, tal como temos nutrientes para diminuir também a dopamina, também temos nutrientes para aumentar a dopamina. Então, aumentar a ingestão de proteínas, como nós vimos ainda no slide anterior, aqui, de evitar cafeína em excesso de proteínas, principalmente de origem animal, nós agora aqui temos aumentar a ingestão das proteínas, da tirosina e da fenilamina. Mas aqui, o facto de aumentares a proteína, também já tens que ter assistido ao módulo do intestino e de como tu tratares o teu intestino, porque é muito importante para que tu possas fazer uma boa digestão também dessas proteínas, porque senão de nada adianta. Não vais ter a absorção dos nutrientes corretas e vai gerar aí todo um desequilíbrio e uma descompensação. Mucuna L-dopa e curcuma, que também é muito bom. E agora aqui eu trago-te alguns alimentos que aumentam a produção dessa mesma dopamina. Tal e qual como eles aumentam, é também de evitar se tu já tens uma dopamina muito alta, tá bem? Portanto, todos os produtos de origem animal, amêndoas, maçãs, abacate, banana, beterraba, cacau, vegetais de folhas verdes, chá verde, feijão, aveia, gerlim, sementes de abóbora, curcuma e melancia. Agora, vamos falar aqui um bocadinho sobre a serotonina, que é o neurotransmissor da felicidade. Modulada pela dopamina, ou seja, elas andam basicamente sempre de mãos dadas. A dopamina modela a serotonina. A dopamina vai estimular a síntese de serotonina. Enquanto a dopamina nos ativa a agir, a serotonina nos leva a contemplar e a ficarmos felizes. Aqui nas funções da serotonina, regulação do humor, controle das funções cognitivas como a nossa memória, controle da temperatura corporal, ajuda na coagulação do sangue, regulação dos movimentos intestinais. E aqui, quem sofre prisão de ventre tem que estar atento, porque 90% desses neurotransmissores da serotonina é produzida lá no intestino. E só apenas 10% é que é no cérebro, mas há uma barreira na ligação entre um e outro que não deixam que esses 90% passem, porque senão nós estávamos sempre muito felizes e isso não seria viável, não seria possível. Então, essa serotonina que fica lá no nosso intestino é muito importante para a regulação dos nossos órgãos, para a nossa corrente sanguínea. Então, às vezes, uma pessoa usa um antidepressivo que interfere na produção da serotonina lá no intestino e aí causa prisão de ventre, é por isso mesmo. É um dos efeitos colaterais de nós usarmos antidepressivos. Para aumentar a serotonina no cérebro, há uma diminuição também no nosso intestino. Depois temos controle do ritmo cardíaco, regulação do sono, promoção de saúde óssea, manutenção da libido. Ou seja, porque é que nós, durante o nosso ciclo menstrual, no período fértil, a nossa libido aumenta? Porque é lá no período fértil que temos um grande pico de estrogênio. E esse estrogênio age no nosso cérebro estimulando a serotonina. Então, a baixa de estrogênio leva à baixa de serotonina e, por consequentemente, aumenta a ansiedade e baixa a nossa libido. E a preservação e estimulação de atividades motoras. Aqui, serotonina. O excesso de serotonina, que é uma coisa rara, ok? Também chamada de síndrome serotonérgica, é uma condição rara e ocorre normalmente com o uso de medicamentos. O indivíduo sente os sinais logo nas primeiras 24 horas, muitas das vezes 6 horas após a ingestão, sendo possível experimentá-la após as 6 horas de ingestão de medicamentos. É muito comum haver um excesso dessa substância quando se começa a tomar um fármaco com agentes serotoninérgicos ou se aumenta a dosagem. Elevação da ansiedade, inquietação, taquicardia, febre, hipertensão, rigidez muscular, náusea, diarreia, espasmos oculares e tremores são alguns destes sintomas. Já em níveis baixos desses neurotransmissores, eles comprometem o bem-estar emocional, trazendo a irritabilidade e alteração do humor, fadiga e cansaço, baixa libido mais uma vez,
dificuldade para dormir, intestino preso, crises de choro e pensamentos negativos, depressão de TPM, aumento da vontade de comer. Na maioria dos indivíduos, o maior nível de serotonina no organismo está presente pela manhã, entre as 10 e o meio-dia, momento de maior incidência celular. Nessas horas do dia há mais desânimo e o desempenho mental é melhor. Existe uma diminuição significativa da sensibilidade à dor, por isso é que se diz também que é uma boa hora para treinar. E é por isso que o período da manhã é um ótimo período para fazer exercícios médicos, físicos e atividades que envolvam um raciocínio lógico, já que o corpo responde melhor a esse estímulo. Mas ao longo do dia normalmente acontece uma queda natural do nível de serotonina. Quando anoitece, ela é transformada em melatonina, o hormônio do sono. Em algumas pessoas, a queda de serotonina é tão brusca que elas podem ter alteração do humor e desânimo extremo. Por isso é que muitas das vezes nós chegamos a casa, já estamos cansados do nosso dia a dia, começa a haver uma queda drástica da serotonina para gerar a melatonina, nós temos aquela vontade de comer algo que nos dê prazer momentâneo, que nos estimule a dopamina e depois a serotonina. Por isso é que nós devemos, devemos ao final da tarde, ingerir alimentos com mais triptofano. Vamos ver a relação entre a serotonina e a depressão. A serotonina é a substância química do cérebro mais associada à depressão. Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como por exemplo fluoxetina, sertralina, escitalopram e paroxetina. Então, eles são inibidores seletivos da recaptação da serotonina. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que quando, e se nós voltarmos aqui a esta imagem dos neurotransmissores, este pedacinho aqui no meio, em que estão-se a ligar as células umas às outras e faz a neurotransmissão, não é? Lá no neurónio eu tenho a serotonina que quer enviar a informação da felicidade, de bem-estar, de energia, de cognição e ela está a agir, mas há uma hora em que ela tem que parar e precisamos de tirar, porque nós não podemos estar sempre com a serotonina lá no alto. Lá está, quando começa a cair mais o final da tarde, há uma queda de serotonina. E para que essa queda de serotonina ocorra, nós precisamos de tirá-la, ou seja, de recaptá-la dali dos neurotransmissores, para ela não ter mais ação. E quando eu inibo a recaptação, eu não deixo a serotonina sair dali, fica a agir ali por muito mais tempo. E é isso que estes medicamentos todos fazem, é não deixam fazer a recaptação da serotonina e deixam-na estar ali. Além disso, deve-se considerar que estes medicamentos impedem a recaptação, destruição, mas não aumentam necessariamente a produção. E em contexto de disbiose, por exemplo, e mais uma vez a disbiose é a causa disto tudo, a rota de utilização do triptofano é desviada e isso por si só também é uma causa de baixa produção de serotonina. Triptofano, o triptofano nós não produzimos, ok? É um aminoácido essencial, o nosso corpo não produz. Então, se tu tens uma disbiose, má alimentação, inflamação, sedentarismo, falta de vitamina D e stress, estás com baixa produção de serotonina e daí teres todos aqueles sintomas que falámos há pouco. Aqui eu vou trazer-vos então os alimentos ricos em triptofano e vitaminas do complexo B. Carnes magras, como aves e peixes, ovos, leite e derivados, feijão e grão de bico, amendoim, castanha do Pará, aveia e cereais integrais, chocolate amargo, e aqui com menos teor de 70%, não, ok, é sempre de 70% para cima. Frutas como banana, morango, abacaxi, mamão e tâmaras. Folhas como agrião, espinafre, rúcula, sementes de girassol, gergelim e de abóbora. E depois trago-vos agora aqui este desenho em que temos alimentos ricos em triptofano, que vai gerar a serotonina, vai regular o teu apetite, os movimentos e o humor e emoções. E os alimentos ricos em tirosina, que vai estimular a dopamina, regula os movimentos, dá-te atenção e respostas emocionais. Então, isto é para o vosso conhecimento, para vocês perceberem também aquilo que está ligado. E espero que tenham gostado desta aula e até à próxima aula, que vamos para a aula 2 dos emoções e comportamentos, falar do GABA e do glutamato. Até já!